boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui neste nosso canal de Pequenas Palestras Espíritas. Hoje nós estamos dando continuidade ao nosso capítulo 6, que trata da vida espírita. E o subtítulo de hoje chama-se Mundos Transitórios. Nós vamos aprender o que são esses mundos transitórios e qual é a utilidade deles, né? Mas antes de mais nada, quero pedir a todos vocês, para não perderem o costume, vamos logo aí. Inscrevam-se no canal. Beleza, inscreveram? Bom, agora aperta o botão de inscrito, joia. Vocês vão receber todas as publicações. Depois vocês compartilhem à vontade. Apertem o like e até cansar o dedo para ajudar o canal. E se vocês não gostaram, qualquer contribuição que vocês puderem dar, comentando, falando, desde que respeitosa, é sempre bem-vinda. Todos nós vamos crescer nessa troca, nessa interação de ideias, né? E isso é muito importante, muito bom. Que todos aprendam, que todos aprendamos uns com os outros. E não que nos destruamos por causa das nossas crenças, da nossa maneira de crer e de entender as coisas de Deus. As coisas de Deus estão muito longe para a gente aprender plenamente, né? Conhecereis a verdade. Ele é futurístico, é para muito tempo. Muito bom. Então, na pergunta 234, Kardec fez da seguinte maneira. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes. Vocês já sabem o que são os espíritos errantes. São aqueles espíritos que precisam reencarnar ainda. Eles não completaram a sua evolução. Então fica nesse vai e vem reencarnatório, ora lá, ora cá, às vezes nesse planeta, e aqueles que não tiverem condição de ficar aqui vão para outros planetas primitivos, porque a Terra está evoluindo. O cronograma de Deus não para, né? E vai chegar a hora em que espíritos do mal, sejam eles encarnados ou desencarnados, aqui não ficarão. E nessa condição de errantes, existem esses mundos transitórios nos quais eles permanecem aguardando as oportunidades de reencarnação. Oportunidades essas que talvez seja até bom lembrar, estão cada vez mais raras. Eu sempre digo, a fila de espera do lado de lá para reencarnar deve estar bem grande. Por quê? O modus vivendi da sociedade moderna hoje é da seguinte forma: as mulheres não querem ter mais filhos. As famílias agora são compostas só de marido e mulher e acabou, né? Ninguém quer saber de filhos. No máximo um. Então, imaginem vocês, a fila de gente está lá esperando uma oportunidade reencarnatória. Porque não pode reencarnar de qualquer jeito. Tudo isso obedece a planos delineados pelos espíritos superiores que trabalham sob as ordens de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a coisa é bem complicada. Por isso eu até digo, você mulher que às vezes não quer ter um filho, lembre uma coisa, uma mulher te gerou. Você homem que não quer ser pai, não quer ter a glória da paternidade, lembre uma coisa, uma mulher um dia o gerou, um homem também ajudou a te criar. Dê a oportunidade a alguém, isso é muito importante. Muito bem, então essa foi a pergunta. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de pouso, de repouso aos espíritos errantes? Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária. Espécies de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiada e longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. Ou seja, esse vai e vem na condição de errante, o espírito da verdade que estava que ele é penoso, e realmente deve ser, né? Imagine, você não fica nem cá nem lá. Fica 80, fica 50 anos, 70 anos aqui, volta para lá, fica uns 200 lá, volta para cá, e fica assim, nesse vai e vem. E às vezes, enquanto está aguardando essa oportunidade reencarnatória, o espírito que está falando, que é muito cansativo, né? Está aqui, ó. Demasiado longa na erraticidade, esses períodos, e eles são um tanto penosos, não é isso? Muito bom. Aí continua dizendo assim, ó, são entre os outros mundos posições intermédias. Esses outros mundos são os mundos que já estão prontos como o nosso. O nosso planeta já é um planeta pronto e acabado. Nós estamos aqui. A vida já está plena aqui. Não é isso? Então, esses estão numa posição intermédia
graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso, e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, muito bem, são esses mundos em formação. Esses mundos transitórios são mundos em formação, são planetas que estão se formando por aí, e que às vezes ainda não podem ter vida organizada lá, vida humana, está se formando, passando por aqueles longos períodos de formação, né? Por aqueles longos dias bíblicos, né? Aqueles longos 6 dias bíblicos. Então, mas como tudo que Deus faz tem utilidade, enquanto eles ainda não estão prontos, eles servem de pouso para espíritos desencarnados. Vamos lembrar disso, né? São os espíritos desencarnados que precisam ainda reencarnar, que estão na condição de errantes, e encontram nesse mundo, nesses mundos transitórios, né, pontos de pouso, de descanso, né, e podem alcançar lá um maior ou menor bem-estar. Isso também depende de cada um. E ele perguntou assim, ó, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Então, quer dizer, ele está lá, e a hora que se determinar, que o poder maior determinar para onde eles irão, eles vão em definitivo. E o Espírito faz uma analogia assim, figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem seu destino. É como aquelas aves migratórias, né, que saem de um continente para outro, aquele bando de milhares e milhares, chegam num país, pousam tudo ali até procriam alguns dias, daí a pouco voltam para o seu lugar de origem ou para um outro lugar. Muito bem. Então, quer dizer, a permanência deles é até chegada a hora de reencarnarem em definitivo. Foi perguntado também ao Espírito de Verdade, assim, enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles também é temporária. Kardec perguntou também assim, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam, porque estão lá naquela condição de espíritos desencarnados. Não é isso? E foi perguntado também, Kardec perguntou se a Terra, o nosso planeta Terra, já foi um mundo transitório. E o Espírito de Verdade respondeu que sim, tá? A nossa Terra também já foi um mundo transitório. Já serviu de ponto de pouso de espíritos errantes que precisavam reencarnar, tá? E a gente fica pensando, meu Deus, quando é que foi isso, né? A gente estuda hoje alguma coisa assim, eu não sou geólogo, mas vou me aventurar a falar algumas coisas aqui, mas não vou me atrever aí muito porque, como disse, não sou nenhum especialista em geologia, antropologia para falar. Mas, segundo os cientistas, a Terra tem hoje 4 bilhões e 540 milhões de anos. Ela passou por 3 períodos. Alguns falam que tem outros períodos, mas eu vou falar só 3. Repetindo, não sou especialista. Período, olha para vocês verem, Cenozoico, Mesozoico, né, quer dizer, e Paleozoico, são verdadeiros palavrões, né? E são épocas de formações aqui do nosso planeta. E provavelmente são épocas também de outros planetas também. São períodos de tempo que se gasta para que o planeta vá se estruturando até poder se completar e um dia o Pai chegar e dizer faça-se a luz ali em definitivo e ele está pronto e acabado para a vida ali começar. Agora, meus irmãos, o que mais me impressiona, sabe o que é isso? É que há 4 bilhões e 540 milhões de anos, Jesus Cristo já estava lá construindo este planeta nosso aqui, esse sistema solar. Isso está em um livro espírita chamado A Caminho da Luz, que eu recomendo a todo mundo comprar em qualquer livraria espírita ou qualquer outro tipo de livraria e lerem esse livro
porque vocês vão ficar surpresos com os esclarecimentos que vai trazer para vocês, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, há 4 bilhões e 540 milhões, ele já estava lá presidindo a formação desse nosso sistema solar. Então, nessa época aqui, desses períodos aqui, a Terra também foi período transitório para outros tipos de espíritos que já estavam se preparando para reencarnar em outros mundos. Não mais aqui, porque aqui iria começar num estado assim totalmente primitivo, né? Quando estivesse pronto para receber a vida, para valer, seria uma vida primitiva e provavelmente esses espíritos não iriam encarnar mais aqui. Talvez seja por isso também, meus irmãos, que Jesus falou assim lá em João 17, 4, olha só que frase que Jesus falou, que chega a emocionar a gente. Eu imagino esse ser que há 4 bilhões e 540 milhões de anos estava construindo a Terra para nós, veio aqui. E nós fizemos com ele o que fizemos e continuamos fazendo até hoje, já que não colocamos em prática nada do que ele nos ensinou. As guerras entre judeus e palestinos estão aí, aquele massacre, aquele genocídio está aí. Nós não aprendemos nada do amor. Ucrânia e Rússia, idem. Olha o que aquele ser de luz falou. Orando, eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Agora, pois, Pai, glorifica-me junto a ti, concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Concedendo-me a glória que tive junto de ti, antes que o mundo fosse criado. Então, nosso mestre e Senhor Jesus, para a doutrina espírita, governador geral do planeta, estava lá presidindo isso aí. Hoje a ciência mostra o tempo desse planeta. Então, aqueles 6 dias, vamos imaginar agora, meus irmãos, aqueles 6 dias bíblicos, como alguns bilhões de anos, né? Vamos supor que fosse 1 bilhão de anos, primeiro dia, mais 1 bilhão segundo. Agora, prestem atenção. Do dia que ela ficou pronta e acabada, são 4 bilhões e 540 milhões de anos. É bastante tempo, né? Qual será a idade do nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Chega até a ficar emocional só de pensar isso. Se o Cristo gastou, depois que o Pai deu a ordem para se construir esse sistema no qual nós estamos, vamos supor que 6 dias, foi 1 bilhão de anos, só aí foram 6 bilhões, né? E no dia que ficou pronto para começar a receber a vida orgânica, de lá para cá, a ciência já fala que decorreram 4 bilhões e 540 milhões de anos. Eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e seus familiares. Fiquem com Deus.